Doutor João Araújo está aqui. Tudo bem, querido? Tudo bem, Lu, e você? Tudo jóia, graças a Deus. Será que a gente dá conta de responder todo mundo? Vamos tentar? Vamos tentar. Vamos tentar. Mas você pode ligar também, tá, gente? 3315-1390 é o telefone do seu consultório de advocacia agora aqui no Vitrine Revista. Pode ser assim? Consulta de graça. O que a gente vai falar são sobre os direitos do consumidor com o doutor João Araújo. Eu começo com a Neuza. Olha só o caso da Neuza, doutor. A Neuza fez implante e colocaram... Implante dental. Certo. E colocaram uma prótese muito grande. Ela não conseguia nem mastigar, sabe? O dentista mandou o próprio pai arrumar. Não foi o dentista. O pai também é dentista. Falou assim, não vai arrumar comigo não. Meu pai vai te atender. Mas ela queria que o dentista que errou, teoricamente, consertasse os dentes. Ela pergunta, cabe uma ação? O que ela pode fazer? Nesse tipo de situação aí, tem que ver, são vários fatores que têm que ser analisados, né? A primeira questão, não sei se foi uma questão meramente estética, né, que ela estava fazendo, ou se era realmente algum problema, assim, que estava causando um mal à saúde, né, física dela também. Tem diferença no caso? Para entrar com o processo, quando é estético ou quando é para saúde? Tem algumas diferenças, sim. É mesmo? Isso. Porque o contrato, quando ele é feito, vamos supor, profissional da saúde, um médico, alguma coisa nesse sentido, ele pode ser contrato de meio ou de fim. Então, vamos imaginar o seguinte, quando você contrata um serviço estético, a pessoa tem que garantir para você o fim daquele serviço, certo? Claro que existem alguns riscos, né? Vamos supor, da cirurgia que são avisados, alertados antes, né, do procedimento cirúrgico. Só que a garantia que ele tem que te dar da qualidade do serviço dele é uma. É diferente, por exemplo, quando você procura um profissional da saúde com alguma enfermidade, alguma doença, e ele vai te recomendar um tratamento, mas ele não pode garantir que o seu organismo vai responder aquele tratamento, por exemplo. Isso daí a gente chama isso de contrato de meio. Qual que é a obrigação dele no contrato? É se esforçar ao máximo para garantir a sua recuperação, mas ele não pode garantir a recuperação. No caso dela, por exemplo, ela fez um implante dentário, né? Se realmente aquilo, vamos imaginar o dentista, se for estético e ele não conseguiu garantir a questão estética que foi prometida a ela no início do contrato, realmente pode caber uma indenização, sim, tá? E em relação também, vamos imaginar que fosse só uma questão de saúde, se ele não empreendeu os esforços mínimos necessários, que fosse possível, né, fazer aquele implante de forma correta, também poderia caber uma indenização também. Olha só, eu vou até pular e já vou passar para essa dúvida do Marcos aqui, que a Fefe me passou, que eu achei bem oportuno. Acho que muita gente se encontra nessa situação. O Marcos, ele sofreu um acidente de moto na semana passada. A moto não estava no nome dele, mas o recibo da moto está preenchido no nome dele e também reconhecido firma. Ele tem direito ao DPVAT? Olha, essa é uma situação que, na verdade, assim, nós temos documentalmente uma situação, né? Que, vamos supor, a moto ainda não está no nome dele, mas na prática já foi vendida para ele, por estar assinado já o recibo, né, em nome dele. Se comprovar que talvez o recibo... Claro que isso aí vai ter que vai ter que ser formulado um pedido administrativo, né? Certo. E aí, de acordo com a resposta que for dada, talvez fazer um recurso até uma ação judicial, para demonstrar que ele já era o proprietário da moto, embora ainda não tenha no recibo sido registrado, por exemplo, feita a transferência. Porque nós temos na legislação uma seguinte regra. Por exemplo, quando você vende alguma coisa, a transferência da propriedade daquela coisa, ela se dá com a tradição. A tradição é quando eu te entrego. Então, a partir do momento que ele recebeu a moto e pagou por aquilo, juridicamente falando, já é dele a moto. Tá? Então, o que acontece? Talvez ele não tenha feito ainda o registro que ele deveria fazer também. Claro que daí, se alguma irregularidade no registro, ele pode até responder por isso. Nossa. Mas isso não tira o direito do fato da moto ser dele naquele momento. Entendi. Então ele vai ter que entrar com um pedido, né, para receber, né, o seguro do DPVAT. E se tiver alguma recusa, ele vai ter que comprovar essa situação. Nossa. Tá? É uma situação um pouco complexa, mas seria mais ou menos nesse sentido. Complicado isso. Bom, o Anderson, ele disse que ele não fechou... Olha só, gente, tem muita gente também nessa situação aqui. Ele não fechou uma conta salário que ele tinha. E já faz alguns anos isso. Esqueceu, não fechou. Certo. E chegou uma carta agora, esses tempos, para ele, e a carta dizia que ele tinha que quitar um certo valor, porque senão o nome dele estaria sujo, estaria lá no Serasa.
que ele tem que fazer? Cabe uma ação? O que ele faz? A primeira coisa que ele tem que fazer é entender o que é esse certo valor que foi passado para ele. Né? Entender qual a natureza disso. Certo. Porque a conta salário, normalmente, ela não é uma conta que tem custos de manutenção. Não, né? Normalmente não. Tá? Então, assim, tem que ver o que está sendo cobrado dele. Não dá para eu responder assim, isso com muita precisão se eu não souber exatamente qual a natureza do valor. Mas a primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? Procurar ver o que está sendo cobrado dele. Talvez no primeiro momento ele pode até tirar alguma dúvida lá em relação junto ao PROCON, né? Talvez para verificar se aquilo é devido ou não. Se caso ele pode também, tanto pela via do PROCON, buscar um acordo se não for devido. E se caso ele também quiser ter essa opção, ele pode também contratar um advogado para fazer a avaliação para ele da situação. Tá? Olha, Dona Maria. Nossa, Dona Maria também tem essa dúvida aqui, hein? Às vezes demora, né, a ação sair. Vamos ver. Dona Maria, ela tem uma causa contra uma empresa de telefonia já faz 8 anos. Ela falou assim, é assim mesmo? É demorado desse jeito? Ela já, tadinha, eu já vejo que ela está no desespero. 8 anos de esperar tudo isso, tá certo? Ou estão enrolando a Dona Maria? Na verdade, a primeira coisa que ela deve fazer é verificar qual que é a numeração do processo dela, para ela poder até acompanhar ver o que está acontecendo, tá? Isso é um primeiro passo que ela pode tomar. A demora do processo hoje ela é muito variável, depende muito do assunto que está sendo discutido e de qual tipo de rito que o processo está seguindo. Certo. Por exemplo, se você entra no que o pessoal chama de juizado de pequenas causas, que é o juizado especial civil, ele tende a ser um processo mais sério, mais rápido, porque o procedimento é mais simples. Se você já ingressa, por exemplo, na justiça comum, que são as varas cíveis, por exemplo, não porque a vara civil é mais devagar, mas o procedimento que ela adota é um procedimento mais complexo e às vezes leva mais tempo. Certo? Então, é muito variável. Às vezes, pode ser que tenha acontecido com ela, às vezes, do processo dela, às vezes está suspenso. Por exemplo, tem algumas situações, às vezes, mais complexas, que estão aguardando julgamento do STJ, por exemplo. E aí, às vezes, o processo fica aguardando um pronunciamento do STJ, que às vezes demora realmente alguns anos, e somente depois que o STJ se pronuncia, é que aquela situação vai se desenrolar. Especialmente agora que nós temos um novo Código de Processo Civil. Então, por isso que pode demorar mesmo. Pode demorar, mas eu sugiro para ela verificar a numeração do processo, tá? Infelizmente acontece, às vezes a pessoa não entrar com a ação, o advogado às vezes não entrar com a ação. Tá? É raro, mas acontece. Olha a Cleide aqui. Cleide, isso aqui eu acho que é um pepino, hein? Olha só a Cleide, doutor João. Ela vendeu uma moto. Faz 2 anos que ela vendeu a moto, mas ela não transferiu a moto. Certo. Pro nome da pessoa, né? Se a pessoa que ela vendeu a moto bater, fizer alguma coisa com a moto, o que acontece com ela? Então, com a Cleide, né? Num primeiro momento, vamos imaginar que essa pessoa que está com a moto dela causou um acidente por culpa dessa pessoa mesmo, né? Certo. Que está na posse aí da moto. No caso, a pessoa que foi a vítima, né, da situação, ela vai procurar a justiça, vamos imaginar, caso não tenha algum acordo extrajudicial, para reaver os prejuízos que ela sofreu. Pela legislação do Código Civil, a gente pode acionar tanto a pessoa que está dirigindo, né, pilotando, né, a moto, e tanto quanto o proprietário, tá? E aí o proprietário pode responder junto, tá? É a mesma situação daquele outro caso que você me perguntou antes. Como o proprietário, às vezes, no documento ainda está ela, pode ser que ela receba lá uma ação. Aí, na ação, ela vai ter que explicar que a moto já não era mais dela, que ela vendeu, e a pessoa que esqueceu ou falhou em passar para o nome. Só que é muito complicado, tá? Tem que transferir, né? Vendeu, transfere, né? Sempre regulariza a documentação. Porque se você não regularizar a documentação, você pode ter uma série de transtornos que às vezes você não precisaria estar tendo se você tivesse feito o registro corretamente. Verdade. E também a pessoa que compra já transfere pro seu nome, gente. Não é? Fica demorando muito. É que daí fica aquelas situações, daí vai gerando multa, aí vai pro nome da pessoa que estava antes. Aí fica, isso tudo tem que ser resolvido antes, na documentação. Não quer dizer que você, eu esqueci de transferir, eu vou pagar tudo que fizeram com a minha moto. Não é bem isso. Ninguém também pode se beneficiar, né, da própria torpeza que nós falamos, né? A pessoa pega uma moto, não transfere por má fé e vai lá e faz um monte de coisa errada, vamos dizer assim, né? Então isso não vai, a pessoa não vai se beneficiar com isso. Só que aquela pessoa, até ela se... vamos imaginar que responder a ação, tudo mais, ela vai ter que ficar se explicando, apresentando defesa, vai ter que contratar advogado para se defender. Então, às vezes, ela fica com uma série de despesas que ela não precisaria ter, entendeu? Queridos, doutor João Araújo, advogado, volta no dia 18, tá? Então, todas as perguntinhas aí que a Fefe está anotando hoje, a gente responde no dia 18. Combinado assim, doutor? Combinado. Obrigada, querido. Bom final de semana. Igualmente. Tá? Obrigada.